Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia. O objetivo da aula de hoje é continuar entendendo os elementos que vão tornar a região do Oriente Médio uma região de instabilidade, principalmente religiosa e política, tá? Na aula passada, eu comentei com vocês sobre a localização estratégica do Oriente Médio e as rotas de comércio e a ideia, a prática de ligação dela com outros lugares do mundo, beleza? Peguem caderno, marca texto, lápis, vamos dar continuidade às nossas aulas, beleza? Então, ó, a gente começa com um conceito muito importante chamado pan-arabismo, ok? Primeiramente, a gente tem que entender que o Oriente Médio ele tem conflitos com o Ocidente desde o final da Primeira Guerra Mundial. Em 1947, essa situação ela se torna mais insustentável ainda. Por quê? Interessante você lembrar que é nesse momento que a ONU decide implantar os territórios para judeus dentro da Palestina. Mas para frente isso vai dar origem ao Estado de Israel. Nesse contexto, os árabes, a população árabe vai ficar extremamente insatisfeita com isso, porque eles vão ver essa criação do Estado de Israel como uma interferência do Ocidente dentro do seu território. O que eles buscavam, o que eles queriam era o quê? Eram liberdade e autonomia em sua região. Lembrando que o Oriente Médio ele foi sendo dominado pelo Ocidente desde muito tempo. Reino Unido, França, Estados Unidos, muitos desses países interferiram na região. Então, em 48, com a criação do Estado de Israel, surge um movimento que vai tentar afastar o Ocidente, afastar as interferências dos Estados Unidos e da Europa dentro do Oriente Médio. Olha aqui. Esse é um movimento político e nacionalista. Isso é muito importante você entender. Quando a gente fala de uma prática nacionalista, nós temos uma ideia de, certa forma, reduzir as influências de outros lugares dentro do país. É uma prática muito associada a eu sou um Estado-nação forte e soberano e eu não vou aceitar mais as interferências externas, ok? Então ali na década de 50 surge esse movimento chamado de pan-arabismo. Qual que era o objetivo dele? Principalmente a união dos povos árabes, juntavam todos os países árabes que estavam ali no Oriente Médio. Eles queriam alcançar sua autonomia e independência plena, na construção de uma identidade própria, sem a interferência de forças externas. Isso porque, igual comentei com vocês, a região ela foi dominada pelo Império Romano, Império Árabe, Império Turco-Otomano e também pelo Reino Unido e pela França. Se você lembra, na aula passada, eu mostrei um mapa que especificava bem isso, onde você tinha uma região dominada principalmente pelo Reino Unido e pela França, na lógica da prática imperialista do século XIX. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, esse movimento ele ganha muita força, tá? Vários líderes árabes vão aderir a essa ideia, principalmente o presidente do Egito, esse cara aqui, Gamal Abdel Nasser, que ficou por 14 anos consecutivos no poder e conseguiu o respeito dos governantes árabes para liderar o grupo. Então fica com essa ideia, pan-arabismo, um movimento político que tinha como objetivo afastar os países árabes das interferências externas, principalmente vindos de onde? Dos Estados Unidos e da Europa. Então, ele foi essa corrente política que também era baseada na separação dos poderes políticos e religiosos e na forte atuação do Estado na economia e nos meios de produção, distribuindo terras, forçando a industrialização ou criando canais de irrigação para a agricultura. Quero que vocês atentem a isso aqui, na forte atuação do Estado, ok? O Estado agora ia comandar tudo, não mais quem? Os Estados Unidos e a Europa dentro do continente, da região do Oriente Médio. Então, ó, com forte influência de um recém-construído nacionalismo árabe, tinha grande apoio popular e chegou até a ser chamado de socialismo árabe. Percebam que eles falam de socialismo árabe, por quê? Porque agora eu vou ter interferência do Estado em vários elementos da economia e não mais a interferência dos Estados Unidos e da Europa dentro da região. Esse movimento político, ele também buscava a união dos árabes para as tomadas de decisões que não os obrigassem a aceitar uma nova interferência externa dentro da ordem bipolar.
é que tinha muito aquela ideia dos não alinhados. Grupo de países que não queriam tomar partido na Guerra Fria. Eles não queriam estar do lado nem dos Estados Unidos, nem da União Soviética. Então, por esse motivo, o Egito de Nasser foi também um dos líderes do movimento dos países não alinhados a nenhum bloco ideológico e contrário à corrida armamentista em curso naquele momento. Você lembra quando a gente falava daquelas áreas de influências do período da Guerra Fria, que os Estados Unidos queria chamar a atenção de alguns países e a União Soviética também? Os árabes, nesse contexto, estavam muito voltados com essa prática do panarabismo e eles queriam falar o quê? Cara, eu não tô nem aí pro conflito de vocês, essa disputa ideológica entre capitalismo e socialismo. Eu preciso estruturar primeiro minha região. Eu quero fortalecer minha região e vocês que briguem para lá, tá? Ele também teve um processo de estatização no setor petrolífero. Aqui eu quero que você preste atenção. Estatizar é exatamente eu pegar algo que era do contexto privado e estatizar, transformar em algo para o Estado. Por que eles fizeram essa estatização? Porque quase toda a produção do petróleo na região era realizada até então por empresas europeias ou norte-americanas. Quem controlava o petróleo na região era Europa e Estados Unidos. O que eles fazem agora? Eles querem transformar, levar para quem? Para o Estado, os Estados Árabes, essa exploração do petróleo, tirando da mão dos Estados Unidos e da Europa. Aqui eu já te pergunto, será que os norte-americanos e os europeus gostaram disso? O que você acha? Aí é que a gente entra no contexto do petróleo. Então, a gente sabe que a região do Oriente Médio é marcada por uma complexidade étnico-religiosa, teve intervenção da Europa dentro da região e algumas outras questões de conflitos menores. No início dos anos 1900, foram descobertas reservas de petróleo em várias regiões, principalmente onde temos o quê? Iraque, Irã e Arábia Saudita. Aqui eu quero que você preste atenção nesses três países. Nós vamos entender que vários conflitos no Oriente Médio são nesses lugares. Por que isso, professor? Porque quando eu falo de aspecto geopolítico, de um conflito geopolítico, ele raramente é motivado apenas por um fator. Então, pode ter um fator religioso, pode ter um fator territorial, mas o petróleo ele fica sendo um molho que a gente rega esses conflitos. São tantos problemas, é uma diversidade tão grande, e aí você ainda tem o recurso natural talvez mais utilizado depois da água, né? E isso só trata cada vez mais de aumentar os conflitos, tá? Esse petróleo nessa região é de uma alta qualidade e de uma extração muito fácil, porque a maioria estão em áreas terrestres e desérticas, então é tranquilo eu fazer essa exploração nessas áreas terrestres e de desertos que não tem tantas pessoas, não tem tanta interferência na estrutura de uma cidade, por exemplo. Então, grande parte dos interesses da Europa no Oriente Médio, a partir do século XX, também tem a ver com a exploração das reservas de petróleo. Aqui eu quero que você fique pensando, qual de fato é o interesse desses outros países intervindo dentro da região do Oriente Médio? Será que era aquela ideia do fardo do homem branco? Ou tem muito mais a ver com esses petróleos? Será que todas as interferências dos Estados Unidos dentro da região têm a ver com todos os aspectos da democracia que eles queriam levar ao país? Ou a questão do petróleo é muito relevante para eles? Joguei aí, pensem sobre isso. Então, o que acontecia? Como os reinos árabes eles não tinham tanta capacidade de investir, e a influência europeia na política, na economia, fez com que essas empresas petrolíferas, tanto dos Estados Unidos quanto da da Europa, tivessem praticamente a exclusividade na exploração do petróleo. Então, os países árabes não tinham os recursos para fazer essa exploração. Vinham os Estados Unidos, vinham a Europa, eles faziam essa exploração. Aí você me pergunta, professor, e os países europeus ficavam sem nada? E os países árabes ficavam sem nada? Não. Por quê? As companhias estrangeiras implantavam as infraestruturas necessárias e pagavam os governos locais royalties. Só que isso é uma pequena participação no lucro imenso que essa exploração de petróleo causava. Então, olha, esse modelo exploratório, ele garantiu que os governantes da região enriquecessem, ok, mas não assegurou o desenvolvimento para a localidade ou para suas populações. Por isso que eu já comentei na aula passada, quando nós falamos de como vivem as pessoas do Oriente Médio, é uma região de grande desigualdade social. Tanto desigualdade social quanto desigualdade de gênero, o papel do homem e da mulher na sociedade. Então, com o panarabismo, toda aquela ideia de reduzir a interferência do Estado, o que nós temos aqui?
A prática do nacionalismo árabe cria condições para que os governos nacionalizassem a produção de petróleo. Então eles tiraram do poder dos países para agora quem vai fazer essa produção vai ser o próprio Oriente Médio, não mais os Estados Unidos nem a Europa. Com a nacionalização, os países árabes passaram a controlar suas reservas, mas exportavam principalmente petróleo cru, sem o refino. Isso tornou a exportação desse país limitada a um produto principal, com um preço de mercado reduzido, e a princípio controlado ainda pelas grandes empresas petrolíferas norte-americanas e europeias, que exigiam sempre preços cada vez menores, visto que vários países vendiam petróleo de forma autônoma. Então os países do Oriente Médio estavam vendendo petróleo de qualquer jeito para os Estados Unidos e para a Europa. Isso vai mudar com a criação disso aqui, ó, OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Inicialmente nós vamos ter quem? Iraque, Irã, Arábia Saudita, Kuwait e a Venezuela, que fica aqui na América do Sul. Eles vão criar essa organização, OPEP, que ela faz o quê? Ela estabelecia o preço e as cotas de quanto cada país podia vender para fora do Oriente Médio e o preço de cada barril de petróleo. Interessantíssimo a gente deixar claro que isso desagradou totalmente Estados Unidos e Europa. Por quê? Porque agora nós tínhamos um preço estabelecido pelo próprio Oriente Médio e a quantidade de petróleo que cada um desses países vendiam. Nessa imagem, então, eu mostro para vocês os países que fazem parte da OPEP, tá? Então, novamente, vamos entender. Inicialmente, quem comandava a exploração de petróleo no Oriente Médio eram os Estados Unidos e Europa. Com o panarabismo, ocorre um processo de nacionalização dessa exploração. Quem vai explorar o produto agora não vai ser mais o Ocidente, e sim o próprio Oriente Médio. De início, a exportação desse petróleo, que é o recurso mais importante no Oriente Médio, ele era feito de maneira desregulamentada. Os países vendiam quanto queriam, para onde queriam e pelo valor que queriam. E, obviamente, Estados Unidos e Europa sempre buscando por preços mais baixos. As coisas mudam com a criação da OPEP. Então, os países eles se organizam para vender esse petróleo por um preço tabelado e dizendo quanto cada país podia vender. Isso beneficiava o Oriente Médio, porém não era do agrado nem dos Estados Unidos nem da Europa. Tá? Em 73, a OPEP foi responsável por um aumento substancial do preço do barril do petróleo, como forma de retaliação aos países árabes pelo auxílio norte-americano dado a Israel durante a Guerra do Yom Kippur, na qual a Síria e o Egito exigiam a devolução de terras perdidas para Israel anos atrás. Aqui é só para vocês entenderem uma questão. No próximo capítulo que nós vamos estudar vão ser os conflitos entre Israel e Palestina. Olha aqui. Você lembra que com o panarabismo eles queriam reduzir a interferência do Ocidente dentro do Oriente Médio? Ok? Ficou claro isso? E aí tem a criação do Estado de Israel. Eles não gostaram. Em 73 teve a Guerra do Yom Kippur, que vai ser uma guerra do feriado, no dia do feriado judaico, em que os países árabes atacam Israel e os países árabes vão perder e Israel vai sair vencedor. O que eu quero dizer aqui? Que como os Estados Unidos auxiliou Israel nessa guerra, presta atenção, os Estados Unidos auxiliou Israel nessa guerra. Israel vence, os países árabes perdem. Quem fazia parte da OPEP? Os países árabes. Eles falaram assim, uai, a gente perdeu a guerra? Ok, o que eu posso fazer para retaliar esse momento? Vou aumentar o preço do barril do petróleo. Eles aumentam o preço do barril do petróleo, deixando Estados Unidos doido, porque eles precisam desse petróleo. Ok? Então entende que os países árabes eles se unem. Olha aqui, fica bem claro aqui, ó. Nesse episódio que a OPEP, formada majoritariamente por países árabes, tinha se tornado uma ferramenta a serviço da autonomia da região perante os interesses ocidentais, e que os árabes, ao menos a partir daquele momento, deixaram de lado a luta armada e se aproveitaram dessa grande vantagem econômica criada por eles. Por meio disso, eles falaram, agora quem vai mandar nesse contexto vai ser eu. Beleza? Pessoal, é isso. Façam os exercícios desse capítulo, capítulo 1 do livro 1b, tá? E depois eu volto com a correção dos exercícios. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.